Olá, queridos. Eu me chamo Adriana Guedes. Seja bem-vindo nesse canal. Esse canal foi criado com o intuito de levar a palavra de Deus e falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida, e que possa ser bênção na sua vida também. Esse é o intuito, que, como diz a palavra de Deus, né? Tudo é dele, por ele, para ele. E esse canal eu criei para que o nome dele seja glorificado através da palavra dele e através daquilo que ele tem feito na minha vida. E eu queria compartilhar com vocês hoje no livro de Provérbios, capítulo 16, versos 1, que fala: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, como diz a palavra do Senhor, é louvável que a gente faça nossos planos, que nós tenhamos os nossos planejamentos, mas que, sobre tudo isso, a última palavra quem dá é o Senhor na nossa vida, quando a nossa vida está no centro da vontade dele, né? Eu sei porque eu estou aqui justamente por causa disso. Porque um dia eu fiz planos, eu fiz projetos, e os planos que eu fiz não estavam dentro da vontade do Senhor, porque eu não consultei. Eu fiz da minha maneira, fiz de acordo com o que eu achava melhor, né? Desde o momento que eu tive encontro com o Senhor Jesus, a mudança assim drástica que teve na minha vida foi que eu era uma adolescente que tinha muita dificuldade de aprendizado na escola. Quando às vezes cheguei a reprovar de série, quando passava com muita dificuldade, né? E quando eu tive esse encontro com o Senhor Jesus, foi algo que ele tratou em mim, sabe? Aquela dificuldade toda que eu tinha de aprendizado, e eu consegui entender que nele eu poderia todas as coisas, ele me capacitava e eu consegui superar essas dificuldades. Então, depois da minha conversão, foi que eu fui concluir meu ensino médio, que eu tinha abandonado pelas dificuldades que eu tinha, porque era uma pessoa extremamente tímida, que na época do ensino médio eu me recusei a apresentar um trabalho de uma professora que eu estava precisando muito de ponto, eu me recusei por causa da minha timidez, e com isso eu reprovei naquela disciplina, então abandonei o ensino médio. Depois que eu me converti, Deus mudou isso, Deus tem trabalhado na minha timidez, tanto é que hoje eu estou aqui gravando esse canal, nunca que eu estaria aqui gravando, né? E Deus tem trabalhado nessa minha timidez também. Eu me tornei, assim, uma boa aluna, né? Eu conseguia superar essa minha dificuldade do aprendizado, eu consegui concluir o meu ensino médio depois da minha conversão. Eu voltei para estudar e concluí com excelentes notas, até para minha surpresa, porque eu nunca fui daquele jeito, eu sempre fui uma aluna que tinha muitas dificuldades, e nisso o Senhor Jesus operou na minha vida de uma maneira assim milagrosa, sabe? E quando a gente começa assim superar nas nossas dificuldades, nós achamos que podemos tomar nossas decisões sozinhas. Ah, agora eu já estou preparado para tomar minhas escolhas. Queremos crescer, né? Como diz a palavra de Deus, né? A gente deixa de ser meninos para querer crescer, escolher nossos próprios caminhos, né? É louvável que realmente a gente tenha o nosso crescimento, isso é saudável, né? Porque Deus nos criou para isso. Mas o problema todo é quando nós tomamos as nossas decisões de acordo com a nossa vontade, fazendo as nossas próprias escolhas. E isso que atrapalha muito a nossa vida. São as nossas escolhas, que nem sempre são as melhores. Nós não sabemos, muitas das vezes nós não sabemos escolher bem, né? Que foi o meu caso, né? Eu concluí meu ensino médio e depois de alguns anos eu decidi fazer uma faculdade. E minha esposa até me sugeriu, né, fazer uma faculdade de estética, porque eu gostava muito dessa parte de me cuidar, de embelezamento, sempre gostei, sempre fui muito vaidosa, né? Aí minha esposa sugeriu: por que você não faz uma faculdade de estética? Era algo que estava bombando no mercado, né? Com esse negócio, todo mundo querer ficar mais bonito, todo mundo querer se cuidar, né? Eu falei assim, poxa, uma boa área para investir e tal. Só que eu não consultei a Deus. Eu saí tomando minhas próprias decisões, escolhendo meus próprios caminhos. Como diz aqui a palavra, né? Que o coração do homem pode fazer planos, né? E eu fiz dessa maneira, eu não consultei o Senhor. E eu fui me matriculei na faculdade, comecei essa graduação e eu fui muito bem sucedida nessa graduação. Muitas pessoas pensam assim: ah, se está dando certo é porque Deus está provando, Deus está nesse negócio, né? E nem sempre o que está dando certo, Deus está nesse negócio. Eu sou a prova disso, né? Porque eu me matriculei na faculdade, eu fui uma aluna bem sucedida, nunca precisei fazer prova final na minha faculdade, passei com excelentes notas.
E em determinado tempo da minha faculdade, quando eu estava no último período, já no finalzinho do último período da faculdade, eu fiz estética na Uniswan. Então, eu estava concluindo já o último período, já fazendo meu TCC. Um belo dia, eu fui numa clínica odontológica que eu estava fazendo tratamento dentário. E na volta dessa clínica para a minha casa, que não era nem tão longe da minha casa assim, eu fui dirigindo sozinha e eu me perdi nesse caminho, na volta para casa. Quando eu estava voltando e vim pegar uma estrada que me trouxesse de volta para casa, eu peguei um caminho oposto, que me levava cada vez mais para longe de casa, cada vez mais para longe de casa. E isso eu comecei a me angustiar, porque já estava anoitecendo, eu sozinha e eu não conhecia aquele caminho. E eu não conseguia encontrar um retorno naquela estrada, era uma estrada muito longa, eu não conseguia encontrar um retorno para voltar para minha casa. E nisso, nesse desespero, tentar achar o caminho, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira assim muito tremenda. Ele falou: e é assim que acontece com a sua vida quando você sai do centro da minha vontade. Você vai ter um trabalhão enorme para voltar. E nisso eu não consegui entender no momento. Eu falei assim: eu fora do centro da sua vontade e tal, né? E eu comecei a me questionar. Falei assim: gente, o que é essa palavra? O que Deus está querendo falar comigo através dessa palavra? E eu comecei a orar para procurar entender o que aquilo significava, né? E depois, assim, eu consegui, com muito custo, eu consegui achar o retorno dessa estrada, eu consegui chegar em casa já à noitinha, né? E eu comecei a buscar de Deus o que significava aquilo, o que ele estava querendo falar comigo, aquilo, né? Aí Deus começou a falar comigo claramente que aquela graduação que eu estava fazendo não era o propósito que ele tinha para minha vida, não era aquilo que ele tinha planejado para minha vida, ele tinha outros caminhos para a minha vida. Aí eu comecei a orar, buscar, entender tudo aquilo que Deus estava querendo fazer, né? E eu falei com Deus: tá bom, Deus, já que não é bom, Senhor, já que não é esse o caminho que o Senhor tem para minha vida, então, já que eu já estou concluindo a faculdade, né, deixa eu concluir essa graduação e depois eu vou e sigo de acordo com os propósitos que o Senhor me criou, com os propósitos dele para minha vida. Mas primeiro deixa eu concluir minha graduação, porque já está no finalzinho. Como é que eu vou falar para o meu marido? Como é que eu vou falar para as pessoas que uma graduação já no final, é praticamente aprovada, com excelentes notas, meu TCC já sendo concluído? E Deus falou comigo que não. E quando Deus fala não, é não. Não tem como nós negociarmos com o Senhor. A gente obedece ou a gente não obedece. Ele tinha outros planos, outros propósitos. E aquele vaso precisava de ser quebrado para que ele construísse o vaso novo segundo a vontade dele. E não, para mim não restou outra opção a não ser obedecer, né? Eu entrei em contato com a minha graduação, falei que eu queria trancar e assim, ninguém entendeu nada, porque já faltando 2 meses e pouco para eu acabar de concluir o semestre e pegar o meu diploma, ninguém conseguiu entender nada. Minha coordenadora na época ficou me ligando, eu não queria atender, porque eu fiquei com medo dela me convencer o contrário, eu não queria atender a ligação dela. E até que Deus falou comigo: aguarde as cenas dos próximos capítulos. E eu senti que eu estava na direção certa, era aquilo mesmo que Deus tinha para minha vida. Compartilhei somente com uma professora que também me dava aula, que foi a professora Dione. Uma benção, uma professora maravilhosa. Compartilhei com ela. Ela falou assim: não, Adriana, se Deus te deu essa direção, segue esse caminho, né? Mas não foi fácil, gente, porque a vida com Deus é assim, a vida com Deus é vida de renúncias. A gente não está aqui para fazer a nossa vontade, a gente está aqui para cumprir o propósito e a vontade do Senhor. Então eu decidi realmente trancar aquela graduação, permitir que Deus fizesse um vaso novo de acordo com a vontade dele, de acordo com os propósitos que ele tinha para minha vida. Mas não foi fácil, eu vivi uns dias de chorava quase toda noite porque eu tinha sonhado de me realizar na profissão, né, de ter o meu próprio espaço, minha clínica, recebi até proposta de pessoas que me fizeram proposta que abrir uma clínica junto comigo e tal. Então eu tinha vários planos, mas aqueles planos não eram os planos de Deus para minha vida. Então eu vivi um período de luto, né? Eu vivi mais ou menos uns 2 meses que foram muito difíceis para mim. E eu falei com Deus, né? Falei, Senhor, já que não era esse caminho que o Senhor tem para minha vida, então eu vou fazer uma faculdade de teologia, porque eu gostava muito de ler a palavra, né?
E Deus também falou para mim que esse não era o momento de eu fazer a faculdade de teologia. Ele falou, foi uma coisa que eu até achei engraçado na época, que ele falou: você agora está matriculado na Escola do Espírito Santo. Eu achei aquilo o máximo, né? Eu achei aquilo muito engraçado. Eu falei assim: gente, que legal, acho que eu vou aprender bastante nessa escola então. Mas acontece que eu não me dei conta que a Escola do Espírito Santo é o deserto, né? Ele nos leva no deserto para nos moldar, para que aquele vaso seja refeito, para que seja tirado aquelas imperfeições, não que a gente se torne perfeito, porque aqui nessa terra a gente não tem como a gente alcançar a perfeição, mas para que aquele vaso pudesse ser usado da maneira com o propósito que ele tinha desenhado para a minha vida. E eu me permiti passar por esse processo, que não foi fácil, né? Passei por um momento muito difícil, passei por uma fase de algumas perdas na minha vida, mas foram necessárias para que eu pudesse estar aqui hoje falando da palavra de Deus, cumprindo o propósito que ele tem para a minha vida. E eu entendi claramente aquilo que ele tinha, aquilo que ele planejou. Não tem como a gente fugir daquilo que Deus planejou para a nossa vida. E hoje em dia eu me vejo assim, muito feliz porque eu faço aquilo que eu amo, que é falar da palavra de Deus, falar de Jesus. Esse ano ele me permitiu que eu começasse a minha faculdade de teologia e eu estou muito feliz por isso. Deus tem restaurado, Deus tem me direcionado de acordo com os planos e os propósitos que Ele tem para minha vida. Então, essa palavra que eu queria deixar para você hoje, né? Que Deus é aquele que tem, como um pai, né? Ele tem sonhos, tem planos para cada um dos seus filhos, né? E que a gente é louvável, sim, que a gente tenha nossos planos, que a gente faça planejamentos, mas que a gente viva na dependência desse Deus, buscando entender qual o propósito, qual foi o plano específico que Ele criou para nós, porque Ele não nos colocou aqui nessa terra por um acaso, Ele nos colocou aqui com um propósito específico, com uma missão específica. E eu não conseguia entender qual era aquela missão, desde aquele dia que Ele falou comigo que Ele tinha outros planos para minha vida, e eu disse sim. E por isso eu estou aqui para pregar a palavra dele, falar desse grande amor que impactou a minha vida. E eu estou muito feliz por isso. Eu sei que os pensamentos dele são muito mais altos do que os meus. Eu sei que ele está construindo uma linda história para a minha vida. Eu sou testemunho vivo dele. E agora eu tenho certeza que estou no centro da vontade dele, pregando a palavra dele. Que essa palavra venha abençoar a sua vida, venha de encontro ao seu coração. Que se você ainda está em dúvida se você está cumprindo o propósito que ele desenhou para você aqui nessa terra, que ele planejou para você aqui nessa terra, se eu venha buscar dele essa direção, que eu tenho certeza que assim como ele se revelou a mim, eu tenho certeza que ele revelará para você também a vontade dele para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Muito alegre de estar aqui com vocês, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, porque esse canal foi criado para a honra e glória do nome dele. Fiquem com Deus, o Senhor os abençoe.